Estreamos no Campeonato Carioca com um 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. Não teve nenhum golzinho cagado pra gente poder comemorar. Mas nesse primeiro jogo da competição dá pra gente falar sobre alguns jogadores. Então vamos pro nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra começar, já chega deixando o seu like se você apoia o nosso trabalho aqui do canal. E sem mais delongas, vamos à análise de Fluminense 0. Sampaio Corrêa 0. Bem, acho que não dá pra gente falar sobre esse jogo sem lembrar um aspecto muito importante. Eu vou colocar a escalação na tela e, bem, essa escalação ela é formada por jogadores de diversas categorias, né? A gente não tem aí o time do Sub-20, ou o time do Sub-17, ou o time do Brasileirão de Aspirantes. A gente tem um time misto, que tem garotos do Sub-20, garotos do Sub-17, garotos que ficaram ali mesclando entre o profissional e o Brasileirão de Aspirantes, ou até mesmo o Sub-20 e o Brasileirão de Aspirantes. E temos também ali o Manuel, que seria o veterano dessa equipe, e o Paulo Baia, que acabou de chegar no clube. Então nós estamos falando sobre um time completamente misto. Não são garotos que estão acostumados a jogar entre si, são garotos que estão tendo essa primeira experiência como equipe em um jogo pela primeira vez, digamos assim. E isso é importante para nossa análise, porque eu acho que o que ficou evidente nesse jogo é a falta de entrosamento desses garotos. Porque o jogo começa com o Fluminense partindo até pro ataque, aparentemente com mais gás, até mais vigor físico do que a equipe do Sampaio Corrêa, conseguindo chegar no terço final, mas eu acho que acontecia ali no terço final era claramente uma falta de paciência, talvez uma certa pressa dos moleques que não tinham um entrosamento, então não conseguiam fazer aquela conversa para poder gerar, de fato, ser efetivo ali no terço final. Então a gente tem um início com o Fluminense tentando atacar, tentando colocar pressão em cima do Sampaio Corrêa. Ao longo do primeiro tempo, esse vigor físico do Fluminense vai baixando um pouquinho. O Sampaio não só tem as suas oportunidades, como consegue controlar melhor a partida, mas não chega a oferecer muito perigo. O Sampaio Corrêa tem até uma boa chance no primeiro tempo, que conta ali com uma defesa do Vitor Eudes. Ele teria que talvez ter feito uma defesa muito difícil, tipo aquela defesa de reflexo do Fábio, que ele faz em algum dos jogos ali da reta final. Ele consegue fazer a primeira e na segunda a bola quase vai entrar pro gol. O Felipe Andrade, que estava ali de lateral direito na partida, consegue tirar aquela bola, então seria ali a chance mais perigosa do Sampaio Corrêa no primeiro tempo da partida. Então o Sampaio até consegue controlar, mas apesar desse controle de jogo, não oferece tanto perigo ali, porque a nossa defesa parece ela muito bem encaixada. Acho que, sem sombra de dúvidas, o fato de ter o Manuel, como é um jogador mais experiente ali, ajudou a passar mais tranquilidade para os meninos, que coletivamente tiveram uma boa atuação. Manuel se destacou com boas defesas. O Felipe Andrade, você vê que em alguns momentos ele não tinha tanta segurança. Tem uma bola que ele acaba entregando para a equipe do Sampaio Corrêa, que me lembrou até um pouco o Martinelli nesse sentido. Uma jogada que me lembrou muito uma jogada. Com certeza seria uma jogada que o Martinelli faria. Também tem ali o Rafael Monteiro, que entrou como titular na lateral esquerda, conseguiu fazer ali algumas defesas. O Davi foi bem, eu não lembro de uma defesa marcante do Davi, mas foi bem, não comprometeu ali ao longo do jogo. Então acho que a gente tem uma defesa ali que foi muito sólida, para mim até com o Manuel, Felipe Andrade e Rafael Monteiro se destacando um pouco mais nesse quesito, mas o Davi não ficando atrás, digamos assim, conseguindo acompanhar as jogadas e tudo mais. E a gente tinha um meio-campo que estava sendo um pouco utilizado. A gente tinha o Wallace Davi se destacando em alguns momentos da partida, mas o jogo estava correndo muito pelas laterais. Então nem sempre esse jogo passava pelo nosso meio-campo, que era formado ali pelo Wallace Davi, Thiago Henrique e Isaac. Então a gente tinha um jogo que circulava, mas circulava muito mais pelas laterais do que pelo meio-campo propriamente dito. E falando pelos lados do campo, um jogador que se destaca, até principalmente nesse primeiro tempo, é o Paulo Baia, que ele já começa o jogo ali pegando a bola,
chamando a responsabilidade de levar a partida lá pra frente, consegue correr, você vê que o Paulo Baia corre, mas quando ele chega no terço final do campo, falta uma coisa muito importante, que é a técnica, assim. A gente tem várias jogadas ali que o Paulo Baia consegue levar pro ataque, chega lá na frente, ele é ineficaz, ineficiente, e ele é por um motivo diferente. Você não vê a questão da falta de entrosamento apenas. Você vê algumas jogadas que você tá falando assim, meu Deus, ele tá cruzando essa bola pra quem? Umas jogadas, uns lances, uma bola vai muito alta, assim, é impossível de alguém pegar. Não é uma questão de problema de estatura da equipe, é impossível de alguém pegar, de alguém alcançar. E então, assim, eu acho que ficou marcante ali pra mim a falta de técnica desse jogador. Assim, vontade ali você vê que sobra, mas a técnica fica bastante a desejar. Se eu falo um pouco dos meninos com a falta de entrosamento, não que ele tivesse super entrosado com os garotos, mas ali você via que tinha uma dificuldade do próprio jogador nesse terço final. E uma figura que se destaca no primeiro tempo, mas pra mim até muito no segundo também, é o Riquelme Felipe. Assim, o Riquelme Felipe foi um jogador que basicamente todas as jogadas de ataque mais perigosas passaram pelos pés do Riquelme Felipe. A gente tem, como o João Neto, com uma bola que vai na trave, que parte um lançamento do Riquelme Felipe. A gente tem uma jogada do Isaac, o Isaac chuta no goleiro, parte pelos pés do Riquelme Felipe. A gente tem o próprio Riquelme Felipe perdendo também um lance. Então, assim, o Thiago Henrique também tem uma oportunidade que passa pelos pés do Riquelme Felipe, um garoto que se destacou do começo do jogo ao final. E aí eu acho que dá pra gente partir pro segundo tempo, né? A gente vai pro intervalo, obviamente, nesse 0-0. Quando a gente volta do intervalo, você vê que os jogadores ainda estão sentindo esse cansaço, o Marcão não mexe no time, os jogadores ainda estão sentindo esse cansaço, então seguem talvez um pouco menos de gás do que a equipe do Sampaio Corrêa, que consegue até ter um controle maior do jogo nesse segundo tempo, mas sem oferecer ali grandes perigos e com a figura do Riquelme Felipe chamando uma responsabilidade absurda. Se a gente falava no ano passado que o Cauê Elias, nas primeiras oportunidades pelo profissional, ele não sentia o jogo, não sentia a pressão, dá pra ver que o Riquelme foi esse jogador. Acho que a gente esperava muito dele e do Isaac, talvez houvesse uma expectativa ainda maior em cima do Isaac, que é um jogador que fez uma boa partida, mas não apareceu tanto. E em alguns lances talvez demonstrou um pouco de insegurança. Acho que pela qualidade que todo mundo exalta no jogador, eu esperava dele decisões mais assertivas. O que obviamente eu não tô querendo dizer que ele não tem essa qualidade que as pessoas exaltam no Isaac. É um primeiro jogo. Eu só digo que nesse jogo, pelo menos, ele não se destacou por isso. O Riquelme se destacou até muito mais pra mim no segundo tempo, porque no momento em que você via claramente os jogadores mais cansados, o Riquelme não deixou esse jogo morrer e ajudou até a acender os outros jogadores. Acho que o Wallace Davi até no segundo tempo consegue aparecer um pouco mais e eu acho que tem a ver com esse gás que o Riquelme Felipe dá de não deixar talvez o cansaço prevalecer no segundo tempo. E o jogo fica basicamente isso. O Fluminense, quando avança para o ataque, cria boas jogadas, mas não consegue ser efetivo. O Sampaio Corrêa, quando avançava para o ataque, não oferecia grandes dificuldades à nossa defesa. Acho que esse é um bom resumo do jogo. Mais para o final do jogo, o Marcão faz umas substituições. Entra primeiro o Lambrito para a saída do Isaac. E nos últimos minutos, o Esquerdinha entra para a saída do Wallace Davi. E o Sintra, o zagueiro, entra para a saída do Riquelme Felipe. Mas esse é basicamente um resumo do jogo, que termina inclusive com o lance do Paulo Baia avançando para o ataque e perdendo a jogada sozinho, assim. Basicamente, o jogo foi esse, assim, não foi muito animador, mas acho que para um jogo de uma equipe que não é entrosada, acho que foi um jogo que criou muitas oportunidades, só não conseguiu ser efetivo. Acredito que com maior entrosamento, esse problema na equipe, esse problema no terço final tende a acabar. E até acho que vale mencionar que dos nossos rivais da Série A, ninguém venceu, né? O Flamengo perdeu por 2-1 para a equipe do Boa Vista, o Botafogo perdeu por 2-1 para o Maricá e o Vasco
empatou por 1-1 com o Nova Iguaçu. Eu até estava vendo alguns comentários sobre quem assistiu esses jogos. O único que eu vi um pouco foi um pouco do segundo tempo do jogo contra o Flamengo antes da nossa partida começar. Mas eu não ouvi comentários muito animadores. Pelo contrário, até quando termina o jogo da Copinha, eu tava vendo um pouquinho ali do troca de passes. E o que o Mansur comenta é que dos 4 cariocas, o Fluminense foi o que conseguiu ter uma atuação coletiva melhor. E aí eu até parei para ver os melhores momentos, já que eu não tinha conseguido assistir os jogos. Você vê ali que o Boa Vista é uma equipe que se sobressai muito em cima do jogo com o Flamengo. Acho que você vai parar para ver os melhores momentos, sim, os melhores momentos são do Boa Vista, basicamente. O Botafogo, ele acaba jogando contra o Maricá, que tem um jogador expulso ali no primeiro tempo, numa expulsão assim que basicamente não existe. E ainda assim não consegue ser efetivo, pelo contrário, o primeiro gol do Maricá sai num frangaço do goleiro. O segundo gol também era um gol que dava pro goleiro deles defender, e o único gol que o Botafogo faz é um gol de pênalti. E o jogo ali do Vasco, por esses melhores momentos, o Nova Iguaçu não parece ser o Nova Iguaçu que tem a mesma qualidade do Nova Iguaçu do ano passado, parece estar um pouco abaixo nesse sentido. E ao mesmo tempo você vê ali as jogadas do Vasco, tem uma bicicleta até interessante e tal, mas são jogadas ali, finalizações fracas, ou que o goleiro não tem dificuldade de pegar, ou que a finalização vai pra fora. Se eu não me engano, tanto o gol do Flamengo quanto o gol do Vasco é um gol que sai no rebote. Então, assim, não foi como se o Fluminense estivesse muito ruim nesse início e as outras equipes estivessem arrebentando ali. Pelo contrário, aparentemente o Fluminense conseguiu conciliar melhor. Até quando o Mansur fala isso, o comentarista, Diniz, fala que ao longo da sequência da competição talvez a gente vá conseguir ver se esse jogo melhor do Fluminense em comparação com os nossos rivais tem a ver com uma qualidade do Fluminense ou talvez com um Sampaio Corrêa um pouco abaixo desses times do interior do Rio, e acredito que é isso que a gente vai enxergar ao longo das próximas rodadas mesmo. Mas eu acho que, apesar dessa dificuldade, talvez inicial de entrosamento, dá pra ver que existem algumas qualidades individuais. Pra falar sobre outros jogadores que não tiveram tanto destaque. O Thiago Henrique, que é um jogador que não se destacou muito, eu acho que tem um potencial para melhorar na sequência, porque não me parece ser um problema de qualidade individual do atleta. E o João Neto era um jogador que eu esperava que aparecesse mais, não apareceu tanto, tem até aquela jogada, tenta ajudar a criar algumas jogadas, tem até aquela jogada que vai na trave, enfim, poderia ter dado um bom gol, mas eu esperava um pouco mais dele nesse primeiro jogo. Ainda vou ficar observando, porque eu acho que ele tem um time hoje que é melhor do que o time do Marcão do ano passado. Talvez seja um pouco cedo para afirmar isso, mas acho que individualmente as peças parecem ter mais qualidade para desempenhar o melhor futebol quando tiverem mais entrosamento, que é o que a gente espera para as próximas rodadas. E basicamente essa é a leitura que eu faço desse jogo. Não é um jogo que empolga a galera para a sequência, mas para quem consegue entender que essa é uma equipe muito mesclada que está jogando pela primeira vez junta, dá para ver méritos ali no trabalho do Marcão, de conseguir fazer com que em pouco tempo, ainda que os jogadores não estejam completamente entrosados, tenham criado chances interessantes e que mostram que pode evoluir. Mas deixa aí também a sua opinião nos comentários, ou até tanto sobre o jogo, ou até mesmo sobre os jogadores individualmente. Acho que a galera vai ter muito o que falar do Riquelme Felipe e do Paulo Baia, em sentidos talvez bem contrários, mas vai ter o que comentar. E é isso. Um beijo no coração, não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal para não perder os nossos conteúdos e as nossas lives. 5 horas a gente hoje tem live, a nossa live tradicional de segunda-feira. Nos vemos mais tarde. Tamo junto!